estava na expectativa se ele ia bater o cartão aqui e sim, o Pedro apareceu, se reapresentou e inclusive já deixou o Ninho do Urubu por volta de 11h50 da manhã. Então só recapitulando para o fã de esporte, o Pedro... Mas antes, Vene Casagrande, você me falou um detalhe interessante em relação à janela de transferência, a janela de verdade, né, do futebol, não é aquela bobagem que a gente estava falando aqui, não. A janela fecha daqui a 2 dias, todo mundo sabe disso, 2 dias, né? Fecha amanhã. Amanhã. Então, quarta-feira a janela está fechando. Mas tem um detalhe nessa janela. Qual é esse detalhe, Vene? Então, muita gente não sabe disso ou não lembra disso, mas, exemplo, a janela de... Eu acho um pouco de exagero, parece que estão tentando a qualquer custo para não ficar de mãos abanando. Não está de mãos abanando. O Flamengo contratou o Ayrton Lucas, que estava emprestado, contratou o Rossi, goleiro, contratou o Luiz Araújo, ponta, e contratou o Alan, volante. 4 jogadores. O parceiro rubro-negro e parceira rubro-negra tem atualizações de mercado no Flamengo. Vamos acompanhar aqui agora o programa da ESPN. Tem outros programas aqui também, não tem só da ESPN. Fiz um compilado, aquele apanhadão geral para atualizar a sua parte da tarde aí sobre o Flamengo, né? Atualização aí também do caso Pedro, tá? A gente vai ter algumas atualizações aí da situação do Pedro, da situação do Wendel, contratação mais cara da história do Flamengo, Pedrão. É pra tudo isso mesmo? Pois é, vamos ver aí os programas, tá bem bacana. Você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, tem um botão aqui embaixo, tá escrito inscrever-se, clica aí, se inscreva, aciona o sino, deixa o teu like ajuda demais no crescimento do canal, tá? E o Flamengo, ó, tic-tac, tem até às 19 horas, quarta-feira, horário de Brasília, para acertar a contratação desse jogador, beleza? Vamos conferir aí, pessoal. A Roberta Barroso, desde a parte da manhã, está lá no Ninho do Urubu, contando pra gente a movimentação, né, no dia de hoje, e se todo mundo bateu o cartão hoje aí, né, Roberta? Tudo bem, Bruno? Sim, e principalmente o Pedro. A gente estava na expectativa se ele ia bater o cartão aqui e sim, o Pedro apareceu, se reapresentou e inclusive já deixou o Ninho do Urubu por volta de 11h50 da manhã. Então só recapitulando para o fã de esporte, o Pedro chegou aqui 9h34 da manhã, reapresentação marcada para 9h30, mas hoje o treino também dividido em 2 partes. A primeira atividade, o primeiro grupo treinaria 10 horas da manhã, o segundo 10h30 e Pedro estava nesse grupo de 10h30 da manhã, foi a campo, treinou normalmente, se mostrou apto para treinar. A informação que eu tenho no momento é que o episódio está superado. Lembrando que ontem o Pedro não participou da atividade, faltou, fez uma justificativa horas depois, disse que estava com dores no rosto e também no dente, inclusive consultou um profissional e não participou dessa atividade, mas essa falta não caiu bem aqui no Ninho do Urubu, inclusive entre os companheiros, porque o time abraçou o Pedro depois da agressão sofrida no sábado, sofrida pelo preparador físico Pablo Fernandes, que inclusive ontem já apresentou uma carta de demissão, não faz parte mais aqui do Flamengo. Então o grupo abraçou o Pedro no sábado, dando todo apoio por conta dessa agressão sofrida e ontem ele não se reapresenta, então isso não caiu muito bem, causou um certo desconforto aqui internamente. Mas ontem mesmo os empresários do Pedro conversaram com a diretoria rubro-negra, Marcos Braz e Spindel, inclusive o Braz à noite foi até a casa de Pedro conversar e ele disse que se reapresentaria nesta terça-feira. E sim, ele veio, participou da atividade, passou por aqui rapidamente, entrou no centro de treinamento 9h34 e deixou o CT 11h50. Outros jogadores saíram antes também, Ayrton Lucas, o Gerson também já passou por aqui e a todo momento então atletas ainda deixando o Ninho do Urubu, até porque na quinta-feira, essa semana aí de muito trabalho, semana importante, quinta-feira tem esse jogo contra o Olímpia do Paraguai no Maracanã, partida de ida pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Mas hoje foi dia desse reencontro de Pedro e Sampaoli. Bruno, volto com vocês. 9h34, 11h55. A Roberta até conferiu ali que horas o cartão foi batido. Valeu, viu, Roberta? Superado, pessoal? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Segue o jogo? Vamos ver daqui pra frente. Acho que é positivo ele se reapresentar. O Pedro precisa de apoio, precisa ser escutado porque ele foi agredido, mas ele é um profissional e tem que ser profissional. Ele tem que respeitar a hierarquia, ele tem que fazer o que a gente tenta fazer com todo profissional. Você tem suas obrigações, né? E treinar, quando precisar, ele tem que aquecer. Ele tem satisfação que é natural de um jogador. E que acontece em outros clubes também. Sim, o jogador tem que ter a vontade de jogar, tem que ter essa ambição. Ainda mais jogador de qualidade como o Pedro, mas precisa ser profissional
o torcedor espera, né? O torcedor do Flamengo espera que seja um episódio superado. A gente vai ver na quinta-feira, né? Pois é, porque esse tipo de coisa pode ter sido resolvido a princípio, né? Que era quanto o futuro do Sampaoli, o Pedro voltar a treinar. E eu até entendo até a falta dele ontem, porque é uma situação muito grave, né? Eu acho que ele erra ao se recusar a se aquecer, mas você tem uma questão que extrapolou tudo, assim. É um cara com um clube mais popular do país, um episódio que circulou o país inteiro. É difícil você imaginar que esteja tudo normal para ele voltar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. E você vê que a demissão do preparador físico não tinha sido suficiente para ele entender que o episódio estava resolvido. Exatamente. Então, assim, ele foi lá, reencontrou hoje, agora de manhã, a comissão do Sampaoli e a sua comissão. E os jogadores também, e os colegas. E aí é o tempo que vai mostrar o quanto que vai se tornar uma relação mais natural, mais leve ou não. Então, acho que por enquanto o Flamengo e o Pedro fizeram o que precisava ser feito. E aí agora a gente tem que esperar o correr do tempo mesmo para ver se tá tudo normal ou não. Vocês acham que ele merece mais tempo em campo? Sim. É mesmo? E, por exemplo, no jogo contra o Galo, nitidamente o Flamengo precisava de um camisa 9, de um cara para prender a bola, de mais referência. E aí é a opção do Sampaoli. Eu entendo que a melhor versão do Flamengo com o Sampaoli é com um camisa 9 de movimentação, que é o Gabigol, que gira bastante. O Sampaoli sempre gostou dessa característica por conta da proposta de jogo dele. Só que eu acho que o Pedro, em algumas oportunidades, merece sim um pouco mais de minutos. E por isso a insatisfação dele. Só que não vai ser da forma que ele quis resolver que ele vai receber essa oportunidade, né? Tem que ir para uma conversa franca e esperar o que o treinador vai decidir. Assim é o ambiente profissional. A questão é essa, assim, acho que como a coisa repercutiu de forma que extrapolou o campo. Mas pensando na minutagem que ele teve desde que o Sampaoli chegou, acho que poderia ser maior. Poderia ter mais tempo. Mas antes, Vene Casagrande, você me falou um detalhe interessante em relação à janela de transferência. A janela de verdade, né? Do futebol. Não é aquela bobagem que a gente estava falando aqui, não. A janela fecha daqui a 2 dias. Todo mundo sabe disso. 2 dias, fecha, né? amanhã. Amanhã. Então, quarta-feira a janela está fechando. Mas tem um detalhe nessa janela. Qual é esse detalhe, Vene? Então, muita gente não sabe disso ou não lembra disso. Mas, exemplo, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira para jogadores que têm contrato com outros clubes. Já que a gente vai começar falando de Flamengo, vamos pegar um bom exemplo aqui, que é o Wendel. O Flamengo tenta nessa reta final a contratação junto ao Zenit. Mas o jogador que está sem contrato com outro clube, vou pegar um outro exemplo especulado aqui no Vasco. O Lanzini, por exemplo, está sem contrato. Diego Costa. Ele pode ser contratado depois do fechamento da janela, porque ele não tem contrato com outro clube. E o prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, vai até o dia 8 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. Então, assim, tem muito tempo para contratar jogador que está sem contrato com outro clube. Agora, o jogador que tem contrato vigente com uma outra equipe, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira. Então tem um respiro aí. E como eu falei, brincando, mas é verdade, tem muito jogador bom no mercado que tá aí, que não tem contrato, né? Sem dúvida, Fernanda. E aí a gente chama a atenção de novo para o mapeamento de mercado, né? Você tem o chamado passe livre. Esse jogador não tem contrato com ninguém, esse jogador é livre. E aí o clube que estiver negociando com esse atleta, inclusive foi o exemplo que a gente trouxe aqui, o Paulo Brax vai viajar entre hoje e amanhã para poder negociar com o Diego Costa lá em Madrid. Então ele pode negociar com o Diego Costa nessa semana e o Diego Costa, por algum problema, chegar na próxima semana, caso ele aceite, né? E até dia 25 você pode inscrever. No caso do Vasco, a urgência é muito grande. Sim. Mas o Flamengo, por exemplo, sei lá, tô dando um exemplo qualquer, tá? Isso aqui não é informação. Se o Flamengo quiser o Lanzini, que já trabalhou com o Sampaoli na seleção argentina, vai lá no Lanzini, conversa com ele, fechou a janela, não tem problema. O Lanzini pode chegar na próxima semana, então até dia 25 de agosto, os jogadores que são chamados passes livres podem assinar contrato. Ainda há chance do Flamengo fechar com o Wendel. Lembrando, as negociações com o Zenit continuam em andamento e o Flamengo subiu a proposta para 16 milhões e 800 mil euros, o equivalente a 87 milhões de reais, mas vê o Zenit meio irredutível com a pedida de 18 milhões de euros, 93 milhões de reais, Mauro. O jogador, ele é caro, né? Ele é um probleminha lá que tem o Zenit, né? Ele é um problema, porque nem foi inscrito, não se apresentou, teve problemas aqui no Brasil aí com familiares e tal. Enfim, eu honestamente, eu acho que o Flamengo deveria ter parado na proposta dos 15, né? E ponto. É 15, não quer, não contrata. Perdeu o Vidal, saiu agora o Matheus França, de fato, tem ali algumas lacunas no elenco, mas eu acho que o elenco ainda é muito bom. E eu não acho, assim, eu não penso que tem que contratar a qualquer custo.
Eu acho que aí você pega essa grana e você vai com tudo, então, no começo do ano e arranca o De La Cruz lá do River Plate. Ou se o Internacional fizer o serviço eliminar o River Plate, né, você de repente consegue até acertar essa contratação um pouco mais cedo. Se não puder inscrever agora, deixa tudo já amarrado, traz o cara no ano que vem. Eu vejo dessa forma, porque não, assim, eu acho que no final agora, a impressão ele é um baita jogador, mas eu acho que não vale tudo isso não, né? Eu acho que é muito desproporcional em relação aos outros jogadores da posição. Você pegar o Pulga, pegar o Thiago Maia, pegar o Alan agora, nenhum deles custou algo parecido. Eu não acho que eles sejam um jogador tão superior para custar tanto dinheiro a mais. Claro que os russos estão valorizando o direito que eles têm, não é pedir o que eles quiserem. Agora, eu acho que já subiu muito essa proposta. Eles pagaram 20 milhões. Tudo bem, eu posso pagar tanto. Você quer, quero. Isso é assim mesmo. Seria agora mais um para brigar por lugar. Acho que nem seria titular absoluto. Exato. Ia brigar pelo espaço. Ele vai brigar por espaço no time. Então, eu entendo que mais razoável seria separar essa grana e tentar uma investida no começo do ano no De La Cruz e, de repente, até em outras posições que o Flamengo precisa de jogador para o ano que vem. Lateral esquerdo, Felipe Luiz, acho que não creio que vai continuar. Até teve alguns dias de ilusão, né? Jogou super bem contra o Grêmio, no sábado já não foi legal. O Felipe não tem condição de jogar seguidas partidas mais, é uma coisa muito óbvia. Tecnicamente ele é brilhante, mas ele não consegue jogar. Então ele precisa de uma recuperação maior. Então, para o ano que vem, o Flamengo tem que pensar num outro lateral esquerdo, creio eu. Na direita também tem um problema, o Varela não é utilizado, imagino que cedo ou tarde vai embora. O Wesley está crescendo, tem que ter um outro lateral. Vai ser o quê? O Mateuzinho, reserva do Rodinei? É com ele que vai contar? Tem que pensar nessa posição também. Então, existem algumas carências. Eventualmente, na zaga, o Flamengo vai precisar de alguém, porque o Rodrigo Caio não deve renovar, o Pablo não sabe se vai ficar para o ano que vem. Então, para comprar na correria, nesse desespero, honestamente, eu acho que seria melhor esperar um pouco mais. Eu acho muito caro também, sinceramente, acho que é muito dinheiro por um jogador, disse bem o Bruno, que deve brigar por posição. Se fosse um cara assim... Pode chegar e meter a camisa. Eu falo que eu falei há pouco. Dificilmente alguém chega para ser titular absoluto. Mas poderia ser um cara assim de um nível... Ou, por exemplo, se eu estivesse contratando um lateral direito excepcional, assim, melhor que qualquer um do Brasil. Aí esse cara vai chegar e vai jogar. O Wesley vai ser reserva, vai ser bom pro garoto, vai entrar em alguns jogos, menos responsabilidade do menino que é muito novo. Uma posição carente, né, que é essa. Mas não é o caso. Não é o caso. Então... eu acho um pouco de exagero, parece que estão tentando a qualquer custo para não ficar de mãos abanando. Não está de mãos abanando. O Flamengo contratou Ayrton Lucas, que estava emprestado, contratou o Rossi, goleiro, contratou o Luiz Araújo, ponta, e contratou o Alan, volante. 4 jogadores. E o Flamengo perdeu o quê? O Matheus França agora, que é um jogador que vinha da base, que nem jogava tantas vezes, né? E que já sabia que ele iria sair em algum momento, que ele não ia ficar, daqueles jogadores que... a venda desses caras acaba viabilizando alguns outros investimentos, embora essa contratação do Endo, pelo que sei, não está conectada à venda do Matheus. Né? São coisas diferentes. Né? O Flamengo vai pagar parcelado, contando com outras receitas e não exatamente com esse dinheiro. Ou seja, o Flamengo com a venda do Matheus, ele tem mais bala para, em um outro momento, talvez atacar o mercado de uma forma um pouco mais precisa aqui na América do Sul e trazer o De La Cruz e, eventualmente, mais 1 ou 2 jogadores interessantes. O Botafogo está ensinando muita coisa que o Flamengo não está aprendendo. Sabe? O Botafogo está contratando jogadores que não são tão caros, que são úteis dentro do patamar do Botafogo, que é um patamar financeiro abaixo, é verdade, e por isso é sensacional a campanha, a liderança. E eu acho que o Flamengo poderia olhar um pouco mais para um mercado que não tem tanto holofote, tanta grife. Você acha que esse tipo de jogador dá certo no Flamengo? Depende do jogador. No Flamengo a pressão é maior. Depende do jogador. Por exemplo, um jogador jovem que você possa investir. Então, assim, tem jogadores bons que surgem e que os caras não vêm. Acho que tem que ter um olhar mais atento para a América do Sul e outros mercados, onde você possa encontrar jogadores que não são de grife e que possam ser interessantes também, além desse modelo aí de contratar jogador que tem uma grife. Né? O Wendel já virou uma grife aqui agora. Eu acho que o Wendel, 83 milhões de reais é muito dinheiro. Muito. Eu acho um bom reforço. Não sei nem se ele joga mais do que o Thiago Maia. Mas 83 milhões de reais é muito dinheiro. Ô, Mauro, antes de você sair, qual a posição que você acha mais carente nesse Flamengo? Lateral direita. E um reserva para lateral esquerda. E um reserva para lateral esquerda, porque o Felipe não consegue jogar regularmente. Você vê agora, ele teve que jogar de novo porque o Ayrton machucou. Então, ele fazia 2 jogos. Jogo com o Grêmio, excelente. Jogo com o Atlético, o gol foi em cima dele. A bola era dele. Ele não conseguiu ter velocidade para interceptar uma bola que acabou alcançando o Paulinho e correr atrás do Paulinho, então nem pensar. Então, o Felipe Luiz é um jogador para usar em alguns momentos e eu acho que é o ano derradeiro da carreira dele. Se quiserem fazer um contrato com ele para o ano que vem, que eu acho até que não faz muito sentido, na minha opinião, tá? Não tecnicamente, mas pela questão física e tudo mais. Mas se for o caso, você tem que ter 3 laterais. Você
tem que ter o titular, um outro que possa jogar e o Felipe para jogar em alguns momentos, para ser opção, para mudar a forma de jogar. Até no jogo contra o Grêmio, várias vezes o Léo Pereira fez a função ali pela esquerda como lateral, ele vinha trabalhar por dentro como um meia. Até achei bem interessante essa saída que o São Paulo encontrou, que ele agrega bastante ali, né? Quando a bola bate no pé dele, agora ele jogar na lateral e tudo. É como o caso do Marcelo, do Fluminense. O Marcelo tem que ter sempre uma proteção, um cuidado especial. Se deixar o Marcelo para correr atrás no jogador veloz, como foi o caso do Paulinho no sábado na bola esticada, o Marcelo vai ter mais dificuldade. Agora, a qualidade do Marcelo não se discute também. São os dois laterais da seleção na Copa retrasada. Quer dizer, é só isso. Mas os dois são veteranos, né? Eles já não conseguem render tanto. Bom, se fala aí na contratação do Wendel, né, pessoal, que pode se tornar, inclusive, a maior contratação da história do Flamengo, né? O que seria, acredito eu, uma doideira, porque a maior a contratação mais cara da história do Flamengo é esse cara aqui. É o Gabigol, né? Que foi 18 milhões de euros. E o Wendel pode ser 18 e uns quebrados. Por isso que o Mauro opina ali, dizendo que pode ser um pouco desnecessário por esse valor todo, né? Por um valor abaixo, tudo bem, né? Agora, por que isso acontece no Flamengo? Não vou entrar muito em detalhes sobre o Pedro, eu queria chamar a atenção para vocês para isso aqui. Olha só, Flamengo fatura em 6 meses de 2023 mais do que 16 clubes da Série A em todo 2022. Olha que loucura, rapaz, a matéria aqui do querido Igor Siqueira, do UOL. Vai lá e segue o Igor Siqueira. Olha que doideira. O Flamengo arrecadou nos primeiros 6 meses de 2023 mais do que 16 clubes da Série A individualmente tiveram de receita ao longo de todo o ano. Ou seja, em 6 meses, o Flamengo lucrou o equivalente a um ano inteiro de 16 equipes da primeira divisão. Olha que faturamento bizarro. O Flamengo registrou 582 milhões em receita bruta até o dia 30 de junho. São 144 milhões a mais do que no mesmo período em 2022. Aí, olha aqui, ó. Vamos lá. Tem essa situação aqui, ó. Olhando para o resultado dos outros clubes na temporada passada, né? A receita do semestre rubro-negro só não é maior que o faturamento anual do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo. E mesmo assim é bem próximo. Ou seja, mais uma vez o Flamengo tem a possibilidade de chegar à marca de 1 bilhão e até ultrapassar 1 bilhão, dependendo das conquistas aí, Libertadores, Copa do Brasil, posição no Campeonato Brasileiro, se vai ganhar o Campeonato Brasileiro. É uma loucura, rapaz, esse faturamento do Flamengo. Por isso, esses números, né? E o Marcos Mota, né, que é advogado especialista no esporte, ele publicou lá no Twitter, quem recebe como é que é? Quem recebe dinheiro gordo, paga dinheiro gordo. Alguma coisa assim, né? Fazendo esse paralelo aí desse momento do Flamengo, né, cara? Olha que momento bom financeiramente do Flamengo e que isso se reflita cada vez mais dentro de campo, né, gente? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.